Há 2 meses eu fiz a transição das fraldas descartáveis para as ecológicas com a Marieta e a experiência tem sido mais fácil do que eu imaginei. Nesse vídeo eu conto como eu incorporei esse novo hábito à minha rotina sem pânico. Antigamente, enquanto a futura mamãe esperava o seu bebê, era comum ela realizar o famoso chá de bebê, uma tarde em que ela reunia amigos e familiares e ganhava de presente boa parte do seu enxoval. Atualmente, os chás de bebês foram substituídos pelos chás de fraldas, em que os convidados levam de presente pacotes de fraldas descartáveis. Afinal de contas, para quem ainda não está nesse universo e ainda não se atentou a valores, ter um filho custa muito caro e apenas com fraldas uma família gasta em média R$120 a R$150 por mês. O Brasil é o terceiro país que mais consome fraldas descartáveis no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e China. Nos últimos 5 anos, a gente teve um crescimento de 70% desse mercado devido ao aumento de renda da população brasileira. Só para vocês terem uma ideia do quão grande é esse consumo, estima-se que um bebê usa mais de 6.000 fraldas nos seus primeiros 3 anos de vida. E essas fraldas, após usadas uma única vez, são, como o próprio nome já diz, descartadas. 2% do lixo de uma cidade são fraldas descartáveis. Em São Paulo, por exemplo, 260 toneladas de fraldas são descartadas por dia. E a péssima notícia é que elas demoram 450 anos para se decompor. Vários estudos já comprovaram que se a gente continuar nesse ritmo do uso de plástico descartável, até 2050, quando o seu filho, que hoje tem 6 meses, tiver 32 anos, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Ou seja, a futura geração prejudicada já está viva e é o seu filho. Portanto, é um ato de amor pelo seu próprio filho eliminar o uso das fraldas de plástico o máximo possível. As crianças copiam e aprendem pelo exemplo. E somos nós, mamães, as principais responsáveis em educar os nossos pequenos a terem uma expansão de consciência e entenderem que eles são parte do todo e precisam viver num planeta saudável. Será que eu convenci? Se ainda não, eu prometo te convencer nos próximos minutos, quando eu mostrar como é fácil e simples usar as fraldinhas ecológicas. Primeiro eu quero dizer que as dicas que eu vou dar aqui são baseadas na minha própria experiência. Existem várias maneiras de usar as fraldas de pano e eu sugiro que além desse vídeo vocês pesquisem em outras fontes para melhor incorporar na rotina de vocês. Pensa que tem que ser fácil e muitas vezes não necessariamente o que é fácil para mim pode ser fácil para você. Segundo, é muito importante eu dizer que é um processo. Obviamente que as fraldas descartáveis ganham das ecológicas na praticidade. Mas como toda mudança leva um tempo de adaptação, é preciso que você se permita esse tempo e faça um esforço até que vire um hábito. E segundo Marie Kondo, Poder do Hábito e vários outros livros que falem sobre isso, a gente precisa de no mínimo 21 dias para incorporar uma nova rotina na nossa vida. Então, me prometam não desistir nos primeiros 21 dias, tá bom? A transição aconteceu quando a Marieta tinha 4 meses. Eu confesso que eu tinha um certo pânico em usar as ecológicas, por isso que eu esperei passar toda aquela fase difícil de adaptação da maternidade, puerpério e todas aquelas loucuras que quem é mãe sabe muito bem do que eu tô falando. E também porque quando o bebê é muito pequenininho, é normal que ele faça cocô várias vezes ao dia. Mas tem muita mãe que desde o início da vida do bebê já começa nas ecológicas e estão aí para provar que nada é impossível. Hoje eu já consegui substituir 90% do uso de fraldas da Marieta para as ecológicas. Eu ainda uso as descartáveis para dormir porque elas têm uma melhor absorção e impedem que o xixi vaze para o colchão e quando eu passo longos períodos fora de casa. Mas quando eu estou em casa ou eu fico em média 3 a 4 horas fora de casa, eu consigo substituí-las pela de pano. Sempre que eu saio na rua, eu levo um saquinho como esse aqui, ó, que tem um zíper e não deixa o líquido nem o cheiro sair daqui. Quanto às fraldinhas, eu uso as da Bela Gil e as da de pano, que custam em média R$60 cada. Não é um produto barato, só que quando você coloca no papel, pensa que você vai comprar muito menos fraldas do que antes. E no final das contas você vai economizar. Até porque, gente, é real. A proposta dessas fraldas, além da questão ambiental, claro, é a economia que você vai fazer no final do mês. Uma boa dica é quando você fizer o tal chá de fralda, já peça para os seus convidados as fraldinhas ecológicas. Eu uso em média 3 fraldas por dia, o que dá 21 por semana.
só que eu lavo a cada 3 dias. Então eu acredito que se você tiver de 12 a 15 fraldas, já é o suficiente para você fazer essa transição sem drama. Então vamos lá. Como usar as fraldas ecológicas? Então, bom, gente, aqui tá minha fraldinha, tá? Essa parte dos botões é pra frente e aqui é o absorvente da fralda. Então, o que você vai fazer? Primeiro, colocar aqui dentro um absorvente. Segura ele aqui, ó, pra ele ficar bem esticadinho. Estica ele todo aqui. Tem gente que só usa com um absorvente. Para proteger mais e impedir que vaze, que molhe a roupinha, eu prefiro usar 2 absorventes. Então eu venho aqui por cima, coloco mais um. Por cima desse absorvente tem esse rolinho que você compra, onde você compra as fraldas ecológicas já tem esses rolinhos. Ele é de bambu ou de milho e biodegradáveis, tá? Então você pega um papelzinho e coloca aqui. E aí você vai fechar a fraldinha no bebê. Quando ele fizer cocô, é só você pegar esse saquinho aqui e o cocô tiver mais durinho e jogar fora. E muitas vezes quando você tira essa primeira parte, essa daqui vai estar bem sequinha. Então você não precisa nem trocar. Ou se você pode trocar as 2 partes e ainda assim, como esse paninho aqui, ele é de um pano que não molha muito, você ainda pode reutilizar mais algumas, 2 ou 3 vezes essa parte aqui de cima. Então, quando vocês vão fechar, ó, aqui, esses botõezinhos aqui, que você vai dando a abertura. Se o bebê for pequenininho, quanto mais pequenininho, mais você ajusta. Eles são para ajustar ao tamanho do bebê. Como a Marieta é tamanho médio, então eu sempre coloco no médio. Fecho aqui os 2. E é importante fechar esse aqui de baixo, para não deixar o xixi vazar nas perninhas. Aí fecha do outro lado. E aqui também, para não deixar o xixi vazar aqui na perninha, tem esses botões aqui para ajustar, tá? Então o da Marieta também eu ajusto no segundo. Então você tem que vir aqui também, fazer a mesma coisa. São 3, 2 e pronto. E como lavar suas fraldas ecológicas? Bom, você vai precisar de uma caixa tipo essa, de plástico resistente com tampa, ou um balde que também tenha tampa, para vedar o cheiro de xixi. Daí tudo que sujou, você joga aqui dentro. Essa, inclusive, fica no quarto da Marieta, para provar para vocês que não dá cheiro nenhum. Claro que quando você abre, sai um cheiro de amônia. Afinal de contas, são fraldas com xixi que tá aí há 3 dias. Mas, vedado, não tem cheiro nenhum. Quando a fralda é de cocô e ele se espalha, eu aconselho que você dê uma pré-lavada, que pode ser no chuveirinho da privada, aquele chuveirinho no banheiro que a gente tem, ou até no tanque, para tirar o excesso, e depois você pode colocar aqui dentro também. Daí a cada 3 dias é só você pegar tudo isso, jogar na máquina com um sabão de sua preferência e lavar normalmente como você lavaria qualquer outra roupa. Depois é só esperar secar e pronto. E aí? Fácil, né? E necessário. Eu espero que eu tenha te inspirado a mudar os seus hábitos. Eu peço que contem aqui nos comentários como está sendo essa experiência para vocês e compartilhem esse vídeo com o máximo de mães possíveis, influenciando a rede de vocês também, porque assim a gente consegue, quem sabe, reverter esse quadro e fazer com que os nossos pequenos vivam num mundo mais saudável. Um beijo e até a próxima!